Nação flamenguista, logo mais aí, Flamengo e Vasco da Gama, né? Jogo decisivo, valendo ali a liderança mais absoluta do Flamengo, né? A mídia vascaína é preocupada porque sabe que hoje o Flamengo joga o melhor futebol. O Flamengo tem o melhor desempenho, né? Tem o melhor elenco e o retrospecto, quando puxa pro retrospecto, isso aí deixa o torcedor vascaíno ainda mais preocupado, né? É uma pergunta que fica, né? Será que o Vasco vai conseguir parar o Flamengo, né? Claro, o vascaíno espera isso, mas o flamenguista espera mais uma boa atuação, né? Não importa quem vai em campo, não importa quem jogue, né? Até porque a expectativa talvez seja para alguns jogadores ser poupado, porque tem um jogo decisivo, né? Durante o meio de semana, na terça-feira, contra a LDU lá em Quito, né? Mas, pessoal, a gente diz que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas, né? Então, o Vasco tem que aguentar os reservas do Flamengo, né? A gente pode dizer que o Flamengo hoje tem o melhor elenco, então, para mim, não é problema ir em campo e enfrentar o Vasco da Gama, que vem passando por momentos complicados, né? E o que será que os vascaínos estão achando desse jogo, né? Claro, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho que é para estar preocupado, né? O treinador não vive seus melhores momentos, o Vasco não tem aquele elenco recheado de grandes jogadores, e o Flamengo embalou, né? A realidade é essa. Vamos acompanhar aí, ver o que os vascaínos acham desse jogo, né? Créditos do vídeo, pessoal, vai para o canal Atenção Vascaíno, o link tá aqui na descrição para vocês lá acompanhar e se inscrever no canal deles, né? Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo, no final deixa a minha opinião, vamos lá. E eventualmente ali um meia, o Payet e o Coutinho depois. Adson, eu já começava o jogo amanhã com Adson. Verratti e Nuno. O Nuno é parecido, não fisicamente, mas o estilo de jogo do David. É um cara que vira, que chuta pro gol. Montava esse time. Porque o Adson, por exemplo, potencializa o Paulo Henrique. Olha só quando o Adson entra, como o Paulo Henrique cresce. Já cresce. Já cresce no jogo, possibilidade, né? de escape maior. Você consegue dar um jeito. O Nuno fez o Piton, apesar de você não gostar, ofensivamente melhorar. O Piton ofensivamente tem participado mais do jogo. Os laterais precisam de apoio, cara. Então, se você tem essa escalação, você segura a onda. Agora, mesmo assim, cara, é um jogo pra mim muito difícil, cara. Precisa de muito coragem. difícil. Acho que precisa Também. ter disposição e coragem para atacar. Acho que a gente entra muito com o psicológico já abalado do histórico recente. E isso não sei carrega? quanto... Você acha que vocês acham que carrega isso? Eu acho que tem jogador que sofre mais. Eu acho que é o efeito contrário que o Verratti tem. Me parece que o Verratti fica mais pé da vida com isso. Mas o Verratti nunca ganhou do Flamengo, cara. E acho que ele fica pé da vida com isso. E acho que ele tá com vontade de ganhar. Eu não sei se todo mundo sente o que ele sente. Não, acho que não sente muito. Eu não sei. Acho que tem gente que sente essa pressão e se afunda. E outros usam para motivação. Então eu acho que um cara que a gente se identifica, como a gente se identificou com o Edmundo, que ganhava e fazia tudo, a gente também se identifica na frustração do Verratti às vezes e na vontade dele. O problema é que ele joga sozinho, né, amigo? O Edmundo pegava a bola lá atrás e saía arrastando o Verratti. Não tem essa característica. Mas eu acho também acho. Já é um dos mais velhos do elenco. Já. Ele pediu para sair no último jogo. Pediu, deu um cansaço, ele falou, me troca no jogo com o Sport. O Carille falou que chegou na beira do campo e disse ele, me tira aí que, é claro, o cara joga todos os jogos. Eu já falei, tomara que ele não tenha um encravado, hein? Se tiver um encravado, não tem ninguém para jogar no lugar dele, ninguém. Porque também é outra coisa que pouco se fala, eu falo, não tem problema nenhum. O trabalho do departamento de futebol do Vasco, o seu Marcelo Santana, é sofrível. O Vasco tem deficiências e lacunas gigantescas no elenco e muito tempo. Vou lembrar sempre. Jean Davi, Maxi Domingues, não contratou zagueiro na janela do ano passado. Aí esse ano traz o Garré. Quem foi que pariu? O Lloyd. Vou cobrar isso todo dia aqui, cara. Só via português, cara. É isso, cara. Só o português. E mesmo assim o português veio porque o outro não veio. Porque se viesse o Bruma, o Nuno não viria não, cara. Não vinha o Nuno, trouxe não. O zagueiro Maurício, que o Maurício vai ou não vai que também é uma dúvida. Tava lá, já chegou machucado, recuperou, agora tá com a costela, ok. Amanhã também tá fora, mas... O trabalho é ruim, cara. O trabalho de elenco do Vasco é muito fraco, cara. É o planejamento, Flávio. Muito fraco. E o time do Vasco, cara, é o seguinte, é regularidade. Sim. Cara, eu achei que o Ryan arrebentou contra o Ceará. Sim, entrou muito bem. Aí no jogo anterior, aí vai próximo jogo.
Mas aí você coloca, é muito moleque, 17 anos, cara, é normal variar muito. Eu tô dando exemplo do Ryan, mas tem outros jogadores, cara. Tu num jogo joga ali, João Vitor. Pô, o jogo, caramba, tirou tudo. E aí, no outro jogo o Vasco vem criando uma reação engraçada na gente, né? A gente cria expectativas para as próximas janelas, né? Ó, na próxima janela a gente já sabe que precisa de um zagueiro rápido. A gente precisa de ponta rápida. Aí passa a janela e nas últimas semanas a gente vê umas soluções. Sabe qual é o problema? O problema é que as nossas janelas, elas nunca são de complemento, elas sempre são de solução. De solução. Exatamente. De correção de rota, como eles dizem. Sim. Mas aí tem tempo para estudo, né? E tu estuda e traz o Lloyd. Só que esse ano ainda tem uma vantagem, Milton, porque a gente vai ter uma janela e vai ter o tempo de um mês. Por conta do Mundial, que a gente vai ficar chupando pirulito vendo pela televisão, porque os 3 rivais, eu falo isso mesmo, pro torcedor do Vasco acordar um pouquinho. Tem que doer. Ficar com essa bobagem de, né, você fica falando dos outros. Falo, porque os outros estão à frente da gente, porra. Os outros estão muito melhores do que a gente. Meio do ano vai ser dose pra Mamute. Tem que ver os caras jogando o Mundial nos Estados Unidos e a gente aqui mais uma vez fazendo pré-temporada, jogando jogo amistoso, recebendo Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen no Maracanã, festa e tudo mais. Eu quero jogar campeonato, cara. Quero ser campeão, quero disputar título. Não quero ficar fazendo pré-temporada e amistoso, não. Mas enfim, então a gente vai ter tempo pra trabalhar. De novo, né? Com quem? De novo. Técnico, né? Vamos ver, né? Pô, espero que... Porque, sinceramente, eu acho que amanhã a gente torce, a gente quer, a gente reza pro Vasco ganhar o jogo. Mas diante das circunstâncias normais, isso não vai acontecer. A gente conseguir um empate amanhã, tá tudo bom. Mas eu acho que amanhã, sinceramente, eu acho que a permanência do Carille é um negócio assim inacreditável, cara. Inacreditável. Não, mas tem que ficar pela continuidade. Eu também acho. Eu sou contrário. O Vasco trocou 27 vezes de técnico nos últimos 10 anos. Só que eu acho que o trabalho do Carille é obtuso, cara. Quando você vê perspectiva, eu vou falar uma coisa aqui que parece louca. Eu via mais perspectiva no trabalho do Barbieri do que no do Carille. Muito mais. Como o Rafael... Pois é, pessoal. Os vascaínos aí estão preocupados. Eu acho que estão com razão, né? É um canal que a gente sempre tá trazendo aqui porque os caras são conscientes. Eles sabem o que falam, né? O Vasco não vive um bom momento. Isso quer dizer que o Flamengo vai passar, o Trator vai vencer fácil? Não, pessoal. Clássico é clássico. O Vasco pode ir muito bem e surpreender o Flamengo, como já surpreendeu outras oportunidades. Mas é como diz aquele ditado: se der a lógica, o Flamengo vence sem dificuldade, né? O Paiva, pra mim, foi um crime. O Rafael Paiva nem no Vasco tá mais, cara. Porra, o Paiva fez o melhor trabalho de técnico nos últimos anos. Eu também não entendi não. Mas eu não vejo no Carille evolução, cara. Eu não consigo pensar... Você imagina amanhã o Carille vai tirar um coelho da cartola pra... Jean Davi. Porra, cara. Mas tudo bem, aí é o diretor executivo, é o futebol que deu a ele esses jogadores, mas ele aceitou. Mas o cara ruim, ele tá lá no elenco. Mas ele aceitou, caro, cara. Né? Mas ele aceitou. Aí você pergunta, por que ele não bota a base pra jogar? Pois é. Porque quando dava problema com o Rafael Paiva, o Paiva botou Estrela, o Paiva botou o Lincoln contra o Inter. Luiz Gustavo. Subiu o Luiz Gustavo. Por que não bota mais? Por que o Zuccarello não vai mais pro jogo, cara? O Zuccarello é a solução dos problemas? Não, mas pelo menos eu prefiro errar com a base do que ficar com esses, porra. O Jean Davi, companhia limitada, jogando, cara, porra. O Jean Davi contra o Ceará, juro, eu fiquei com vergonha como vascaíno, cara. Olha, tu perdeu logo, ó. Pelo amor de Deus, cara, sério? Não, mas ele não devia... Mano, Flávio, ele não devia nem entrar, cara. Não. O cara já entra frio. Preservar com ele. Entendeu? Mas o cara ruim, que tá lá uma hora, ele vai entrar. É exato. Uma hora alguém vai falar, meu filho, alguma coisa tu vai resolver, vai solucionar lá. Roupeiro antigo do Vasco dizia isso. Jogador ruim, uma hora entra, filho. Uma hora vai entrar, cara. Não prepara meião pra esse cara, não. Porque se preparar uma hora, ele vai entrar. Porra, é óbvio, cara. 48 minutos. Não tem jeito. E vou te falar, e eu fico com dó de falar isso aqui pelo profissional, pela figura, cara. Nunca conheci, nunca tive oportunidade, mas aqui a crítica é o CNPJ, não é o CPF. O Jean Davi, até por ele deveria dizer, pô, cara, não me bota mais não, cara. Tá chato, sabe? Tá feio, cara. Enquanto o Capasso, sabe, tá assim... todo escancarado, eu quero jogar, mas ali tem alguma coisa. O treinador não chegar pro Léo Jardim, na beira do campo, ô Léo, sai do gol, cara. Parece que ele fica com medo de brigar com os caras, cara. Sai do gol, velho. Pô, tá maluco, porra. Você viu o Renato dar esporro nos caras, o Mano dar esporro nos caras, todo o Roger vive brigando com os caras do Inter.
Pô, o cara parece que vai pedir mas a gente tem essa sensação de que o elenco do Vasco é um elenco cheio de nome-toques, né? Você não pode... porque estão cobrando demais. Porque isso... Nossa, meu amigo. A gente vê assim, eu tava falando, né? O nosso querido Ramon Dias, né? Querido muito entre aspas, foi demitido do Corinthians 2 semanas de ganhar duas vezes em cima do Palmeiras. Você imagina o que acontece com um técnico do Vasco que ganha uma final do Flamengo ganhando os 2 jogos? Esse cara manda derrubar a estátua do Dinamite, do Romário e põe uma no meio do campo dele. É isso, cara. E a gente se acostumou a migalha. O cara que, chega aqui, monta um elenco que responde mais ou menos, que a gente não passa uma vergonha, que fica em 10º e a gente acha que pra gente tá bom. E acho que a gente está muito longe dessa percepção de que, se o Flamengo tá lá em cima, a gente tem que estar colado neles o tempo todo. Senão na grana, na disposição. A gente precisa baixar um pouquinho a nossa bola. Eu acho que a gente, quando pensa na igualdade, nós não estamos iguais, cara. É a mesma coisa, o meio do ano vai nos provar isso. Os 3 times cariocas foram os 3 últimos campeões de Libertadores, cara. Sim. Vão disputar um Mundial no meio do ano e a gente vai estar em casa vendo o jogo, cara. Sim. E é uma realidade clara. Agora, você falou uma coisa aqui em relação a treinador, e eu falo isso, e tem muita gente que diz que eu sou um defensor. Ame alguém como o Flávio ama o Rafael Paiva. Porra, amo muito, cara. Porque eu fui feliz ano passado durante 3 meses com um treinador que para mim era uma surpresa. Caramba, isso não vai dar certo no Vasco. Porque se você for pensar, cara, eu sempre coloco o balizamento do canal. A gente tem 6 anos no ar. Nos 6 anos, eu já vi 732 técnicos comandando o Vasco. Dos mais variados níveis e perfis. Português, Ricardo Sapinto, o prata da casa, Ramon, o estrategista Fernando Diniz, Marcelo Cabo, o maluco do Lisca, Marcelo Cabo, Abel, Vanderlei Luxemburgo. Cara, tudo você possa imaginar. Nenhum deles, o Luxemburgo, em alguns momentos em 2019, que o time até jogava direitinho, era legal, tinha essas estratégias que ele e o Copertino faziam. 20 foi uma tragédia, 21 passa a borracha, 22 era o time do Toco, que o Zé Ricardo dizia, nunca tomei tanto não. Jorginho, só na minha matinê. Eu não conseguia contratar Jorginho ninguém. Na reta final. Jorginho, Zé Ricardo, treinadores, assim, bons, mas normais pro Vasco. Realmente ele é bom, cara. É bom. Mas não tem bate-falta tesão, mas é sem chega vontade, junto. cara, muito devagarzão. E o Campazzo, eu acho que, sei lá, né? Yuri Almeida, Fusato no lugar do Jardim. Genilson, tá louco, Garré é muito lento. Antarcal, o Vasco tem uns 15 a 20 jogadores inúteis. Seria melhor sub-17, sub-20. Rodrigo Fideli, Jair, Hugo Moura e Paulinho, Nunes Verrete. Ângelo Pontes. O Lloyd é a versão atualizada do Carlos Kaiser. Muito bom, cara. Eu queria ver o vídeo do Lloyd, cara. Alexandre Santos, o Central Córdoba não tem Paê, não tem Piton, não tem Garré, não tem João Vitor. Não tem Lucas Rodrigues, não tem Paulinho, entre muitos. Glaucio Ferreira, Flávio, se não entrar com 4-4-2, vai tomar outro vareio. Tem que colar no Gerson e no Arrascaeta, um atacante para segurar o lateral direito do Flamengo. Eu acho que tinha que trazer o Bop para segurar, porque vai ser brabo, meu amigo. Daniel Souza, Flávio, o que você acha sobre entrar com 3 zagueiros? Pô, irmão, a gente não tem 2 bons, quer botar 3? Pô, acho que não rola não, velho. Não rola não. Não inventa não, cara. Carlos Eduardo, boa noite, Flávio. Juiz de Fora, tá ligada no Vasco, ligada no AV. Vitor Germano, Carille não tem repertório. Carille é o técnico sacrifício para goleada de sábado, para preservar o Felipe. Será, cara? Dane-se a instituição, preservam seus amigos. Bom, isso aí é você que tá falando, Vitor. Elton Alves, Flávio, boa noite. Aquela bola do João Vitor, o Léo Jardim não podia ter saído da bola? Podia se ele atrasasse a bola. Ele podia atrasar, mas eu acho que ele não teve confiança. Nação flamenguista, né? Os vascaínos, pessoal, estão preocupados. Eu acho que estão preocupados com razão, né? A realidade é essa, né? Porque o Flamengo joga um futebol mais convincente que o Vasco. Para mim, tem jogadores mais qualificados que os jogadores do Vasco. E se eu fosse vascaíno, eu tava preocupado, né? Alguns pontos a ser citados, né? O Vasco não tem um bom elenco. O Vasco não tem um bom treinador. O Vasco vive situação financeira preocupada. Eu sei que muitos vão dizer, mas isso não afeta. Afeta, pessoal. Queira ou não queira, afeta, né?
E o momento do Vasco não é um dos melhores, né? Já pelo outro lado, o Flamengo tem um grande treinador, tem um elenco, o melhor do Brasil, o melhor das Américas, joga o melhor futebol, tá empolgado, vem um acrescente. Então, pessoal, isso quer dizer que o Flamengo vai chegar e vai passar por cima do Vasco? Não, pessoal. Sabe como é que funciona o futebol, né? Futebol é o único esporte que eu sempre bato nessa tecla. É o único esporte que o pior pode vencer o melhor. O Vasco já fez, principalmente quando é clássico, né? O Vasco já fez jogos complicados contra o Flamengo, né? Flamengo de Jorge Jesus. Quem não lembra aquele 4-4, né? Jogo alto nível. E o Vasco vinha numa situação ruim, tinha jogadores bem inferiores, mas fez um jogo duro. Mas é assim, se der a lógica de o Flamengo jogar aquele futebol que a gente está acostumado, o Flamengo vence. O Flamengo mostrar o mesmo desempenho que vem tendo dos últimos jogos, pessoal, o Flamengo vence, né? Como eu estou dizendo, isso não quer dizer que o Flamengo vai chegar e passar o trator. O Flamengo pode vencer e se tornar um jogo fácil? Pode. O Flamengo pode tornar um jogo fácil. Precisa de quê? O jogador está atento. Quem vai para o jogo? Ninguém até hoje. Ninguém. Benê Casagrande era quem soltava as escalações do Flamengo, né? Até hoje ele não acertou uma escalação do Flamengo. Por quê? Porque Felipe Luiz está sempre surpreendendo. Felipe Luiz não repete os times. Volta a lembrar, tem jogo decisivo na terça. Felipe Luiz não vai entrar com os principais jogadores, pessoal. Muito tá colocando Gerson, tá colocando Arrascaeta como titular. Para mim, não vai nenhum dos dois jogar. Para mim não joga Gerson, para mim não joga Arrascaeta. Sou bem realista, né? Esses dois jogadores não vai jogar contra o Vasco. Amanhã, na hora do jogo, vocês vão me cobrar, vocês vão ver se eu tô certo ou não. Para mim, não joga nenhum. E o Flamengo precisa vencer o jogo, né? Em Quito, né? Contra a LDU, né? Jogo decisivo também, né? Brasileirão a gente pode recuperar mais na frente, pessoal. Um exemplo, um empate contra o Vasco aí, a gente pode recuperar mais na frente, né? Agora, Libertadores, se perder o jogo de terça, isso complica, né? Complica na Libertadores, né? E o Flamengo não quer cair fora logo na primeira fase, né? Então, se o Flamengo tem um elenco qualificado, o melhor elenco do Brasil, o Vasco é um dos piores, vamos ser realistas, né? Por que não botar um time misto? Para mim é normal, é natural. E não pode botar um time misto contra o Central Córdoba. Sequer Felipe Luiz botou um time misto, né? Que para mim, Everton Araújo, anota o que eu tô dizendo aí. Talvez Everton Araújo, nos próximos 20 jogos do Flamengo, ele não joga. Aí ele colocou justamente o cara para jogar uma Libertadores. Achando o quê? O jogo ia ser fácil. Aí isso aí se viu, né? Um puxão na orelha. Achar a bola. Que talvez às vezes o cara é treinador. Ok, é um cara experiente. Tá começando agora, mas talvez suba a bola um pouquinho, né, pessoal? Suba a bola um pouquinho. Foi bom para puxar a orelha e ver jogadores do Flamengo, comissão técnica, treinador, dirigentes. Tem que entrar com foco total, pessoal. Não adianta querer colocar jogadores que não vêm sequer sendo relacionados para jogar um jogo decisivo de Libertadores. Foi importante ver a derrota na hora que podia perder. E agora o foco total. Campeonato Brasileiro contra o Vasco. E terça-feira, Libertadores. Então é isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.